descobri a razão de ser feliz. Verdadeiro amor, e nas noites desta vida embarcava a minha dor. Encontrei o teu amor, minha vida então mudou. A razão de ser feliz, a razão de ser feliz. Muito bem, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, vamos à mensagem e logo após a mensagem nós vamos então à oração. Sabe, deixa-me dizer algo para você. Todos nós, ou pelo menos a maioria daqueles que aqui estão, nós tivemos experiências na tradição religiosa. Viemos de uma tradição religiosa. Alguns passaram pelo catolicismo, outros passaram pela tradição religiosa evangélica. E uma coisa interessante que nós observamos, que normalmente dentro dessa tradição religiosa se acredita, e é assim que as pessoas elas são ensinadas, que para a pessoa ser salva, ela tem que frequentar, entre aspas, uma igreja. Na verdade, essa palavra igreja, ela não quer dizer um lugar, um templo, né? Então, as pessoas elas acreditam que para serem salvas, elas têm que pertencer a uma denominação, frequentar um templo ou uma igreja, entre aspas, como disse. E quando a pessoa não frequenta esses lugares, normalmente a pessoa é chamada de desigrejada, de desviada, ovelha perdida, se enfraqueceu na fé, esfriou na fé, caiu na fé, né? Então tem tudo isso.
está endemoniado, vai para o inferno, coisas assim. Como se Deus ele estivesse restrito a uma denominação. Como se Deus estivesse restrito a uma religião. Como se Deus estivesse restrito, né, a 4 paredes. Quando, na verdade, Deus é espírito. E vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, existem pessoas escolhidas por Deus. Existem vasos de honra. Existem a boa semente, ou existe a boa semente em todos os lugares. Em todos os lugares. Sim, em todos os lugares. Em todo o mundo. Em todos os países. Por mais que nós tenhamos aprendido durante a vida toda, né, na tradição religiosa, que não, a pessoa tem que frequentar uma denominação, tem que estar numa denominação, isso não é verdade. Deus é espírito. E Deus não precisa de uma denominação. Deus não precisa de uma religião. Ele tem os seus escolhidos, ele tem os vasos de honra espalhados. Pessoas que são guiadas pelo Espírito dele, sabia? Mesmo sem nunca terem ouvido. Eu separei aqui alguns versículos, por exemplo, eu separei aqui alguns versículos que eu vou ler para você. Por exemplo, tem um versículo que eu vou ler para você que está em Romanos, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: até mesmo os gentios, ou seja, quem eram os gentios? Aqueles que não faziam parte do povo hebreu, outros povos. Paulo estava se referindo naquela época aos romanos, aos gregos, aos egípcios, né? Aqueles países que ele, aquelas nações que ele conhecia. Então ele diz, até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Tá? Veja, quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Ou seja, eles não têm a lei, eles não tinham a lei de Moisés, mas pela própria consciência eles faziam o que era certo. E é assim que acontece nos dias de hoje. Existe hoje uma lei, mas não é mais a lei de Moisés. É a lei do Espírito. Porque hoje nós vivemos debaixo dessa lei, a lei do Espírito. Eu vou ler para você Romanos 7, vou continuar aqui por enquanto em Romanos 7, tá? Deixa eu ir aqui em Romanos 7, versículo 8, se eu não me engano. Olha só. Agora, a lei, por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Né? É Romanos 7, versículo 8, que diz assim, mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo, de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder.
Então, ele está dizendo que a lei de Moisés, né, que mostrava o pecado ao homem, né, que mostrava que o homem era pecador, transgressor da lei, porque por mais que ele queria, né, ele não conseguia cumprir a lei que era a lei de Moisés. Mas existe hoje a lei do Espírito. Existe a lei do Espírito. Nós podemos ver isso também em Romanos 8. Veja, Romanos 8. Primeiro eu estou aqui em Romanos, capítulo 8. Diz assim, versículo 1 e 2. Agora, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito, veja, a lei do Espírito. E a lei do Espírito, ela trabalha aonde? A lei do Espírito trabalha na consciência, trabalha no interior do ser humano. Então, a pessoa que ela é dirigida pelo Espírito, a pessoa que é guiada pelo Espírito, ela não precisa, meu irmão, minha irmã, de uma denominação religiosa, ela não precisa de uma instituição ou de um pastor ali, né, em cima dela, de uma forma metafórica, ou seja, cobrando ela para fazer o que é certo. Por quê? Porque ela tem a lei do Espírito dentro dela. Eu vou continuar lendo aqui alguns versículos agora. Nós vamos para, por exemplo, nós vamos agora para Hebreus, tá? Você que está chegando agora, menina Marcela está colocando aí os versículos, né? Nós já lemos Romanos, capítulo 2, versículo 4. Nós já lemos Romanos, capítulo 7, verso 8. E lemos também Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Agora, nós vamos para Hebreus. Presta só atenção no que fala o livro de Hebreus, que eu acredito que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Tá? Hebreus, capítulo 8. Aliás, isso, Hebreus capítulo 8. Tá? Capítulo 8. Veja bem, versículo 10. Tá? Versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Foram os dias ali do cerco de Jerusalém, os dias da destruição do templo, que aquele templo veio abaixo, tá? E você vai entender isso aqui. A partir dali, então, há uma lei. Não é mais a lei de Moisés, é a lei do Espírito. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, né? Desde o menor até o maior. Então é claro que aqui está se referindo ao conhecer a Deus, a conhecer a vontade de Deus, fazer o que é certo, fazer o que é correto. Veja, pois para com as suas iniquidades, ou seja, as suas transgressões, usarei de misericórdia, e dos seus pecados
jamais me lembrarei. Ou seja, os pecados, que eram as transgressões da lei, foram perdoados, e Deus está dizendo, jamais me lembrarei. Ou seja, ele esqueceu. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Por que o apóstolo Paulo fala que está prestes a desaparecer? Porque o templo iria ser destruído, como foi destruído. Ou seja, os judeus não iriam mais fazer sacrifício. Então veja, meu irmão, minha irmã, aquilo que não se conseguia fazer através da lei de Moisés, que era obedecer a Deus, porque a lei, ela mostrava o pecado. As leis de Moisés mostravam o pecado. Aqui está o seu pecado. Você não consegue cumpri-lo. Então, a lei, ela mostrava ao homem o seu pecado, mas ela não dava força para o homem resistir ao pecado. Não dava a força necessária para o homem não ser mais escravo do pecado. E o que aconteceu com a lei do Espírito? O que acontece com a lei do Espírito? Ou seja, nós hoje, debaixo dessa lei, a lei do Espírito, nós conseguimos vencer as obras da carne. Nós temos força para vencer as obras da carne. Então, aquele argumento de que a pessoa tem que estar dentro de uma denominação, porque ali dentro ela é santa, ali dentro ela faz as coisas certas, e quando sai ela faz as coisas erradas. Não, não é assim. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Quando a pessoa é dirigida pelo Espírito, quando a pessoa tem esse entendimento, então ela vence as obras da carne. Viver na graça não tem nada a ver com viver uma vida fazendo as coisas erradas. Não. Quem fala isso são aqueles que vivem debaixo ainda da lei de Moisés e para tentar, de alguma forma, denegrir, para tentar, de alguma forma, denegrir a imagem daqueles que vivem hoje na graça. Eles dizem, esse povo aí é um povo que gosta de um evangelho de portas largas. Esse povo aí quer viver na carne. Eles querem viver na libertinagem. Nada disso. Nada disso. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. E vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, existem pessoas que estão dentro do catolicismo. São pessoas que estão dentro do espiritismo. Pessoas que não têm nenhuma religião. Não têm nenhuma religião. E são pessoas que têm caráter. Que fazem o que é certo. Fazem aquilo que é certo. Por quê? Porque a lei está no espírito delas. Mesmo não conhecendo a Bíblia, mesmo não conhecendo as Escrituras, elas, por causa da consciência, por causa da lei do Espírito, elas praticam. Enquanto outros estão dentro de denominações, são religiosos,
são pessoas que jejuam, são pessoas que fazem vigílias, são pessoas que participam de Santa Ceia, são pessoas que se batizaram, ou seja, fizeram tudo aquilo que a religião lhes mandava fazer, mas não conseguem obedecer. Não conseguem obedecer. Por quê? Porque estão tentando, de alguma forma, de alguma maneira, obedecer pela força do braço, da carne. Isso não é possível. Se fosse possível, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. Então, só é possível através dessa lei do Espírito. E essa lei do Espírito, ela não está numa religião. Essa lei do Espírito não está dentro de uma denominação. Essa lei do Espírito, ela está no Espírito do homem. E quando eu digo homem, a mulher também. Do homem e da mulher. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós temos essa consciência. Por isso, eu não venho aqui dizer para você, olha, faça isso, faça aquilo, nada disso. Porque eu sei que se você é uma pessoa guiada pelo Espírito, se a lei do Espírito está em você, certamente você vai tomar a decisão certa. Você vai fazer o que é certo na sua vida. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Você nunca vai ver alguém que prega a graça dizendo que a pessoa pode viver uma vida na libertinagem, que a pessoa pode roubar, matar, adulterar, trair. Não, nada disso. Nada disso. A lei do Espírito é na consciência, e quando a pessoa ela vive nessa lei do Espírito, né? Contra essas coisas não há a lei de Moisés. Pode fazer à vontade, ou seja, pode amar, tem alegria, pode a fidelidade, a mansidão, são lá os frutos do Espírito. São os frutos do Espírito, não as obras da carne. As obras da carne não, mas os frutos do Espírito. Tá certo, meu irmão, minha irmã? Eu tenho certeza que você é uma pessoa que já tem consciência. Você que tem participado aqui do canal, você tem essa consciência. Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Vamos àquela oração de agradecimento, aquela oração que sempre fazemos de louvor, de agradecimento. Quero agradecer a Deus. Hoje eu tive com o meu filho, com o Lucas, nós almoçamos juntos, conversamos juntos. É um privilégio para mim poder estar com ele, porque nós temos o amor de Deus dentro de nós. E eu tenho certeza que você também tem esse amor dentro de você, o amor do Pai. Então vamos agora à oração, vamos agradecer e louvar ao nosso Pai Celestial. Ó Pai amado e querido, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, para exaltar ao Senhor, porque o Senhor é digno de louvor,
O Senhor é digno de adoração. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é benigno. E graças te damos, ó Pai, por entender que não somos dependentes de uma religião, não somos dependentes de uma instituição religiosa, não somos dependentes de templos, porque sabemos que o Senhor é Espírito. E sendo o Senhor Espírito, o Senhor habita no nosso espírito. O Senhor é onipresente, está em todos os lugares. O Senhor é onisciente, sabe de todas as coisas. E onipotente, pode tudo. Não existe aquilo que o Senhor não possa fazer, que o Senhor não possa realizar. Maravilhoso é o Senhor. Sabe, Pai, o Senhor não depende do homem, o Senhor não depende de religião, o Senhor não depende de instituição religiosa para escolher, para salvar. Não, o Senhor não depende de nada disso. O Senhor é soberano. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Receba a nossa gratidão. Pai, nesse instante, nesse momento, como tenho feito sempre, quero aqui pedir pela vida da Marcela, que creio que foi o Senhor quem a colocou na minha vida. Creio que foi o Senhor quem a escolheu. Então eu peço que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê forças, sabedoria e entendimento. Como eu peço também pela vida, meu Pai, dos seus familiares, como peço pela vida dos meus, pela vida do Lucas e por aqueles que aqui estão conosco nesta programação. Aqueles que estão aqui, meu Pai, que talvez estejam hoje pela primeira vez, talvez não tenham entendido muito bem, mas alguma coisa tocou no coração delas. E elas pensam também assim, que o Senhor é tão grande, tão poderoso, que não depende de religião. Ó Pai, há quem precise agora de saúde, há quem precise agora de paz, há quem precise agora de harmonia. Então que o Senhor venha
com a tua graça e com a tua misericórdia, da saúde, da paz, da harmonia. Encha agora esta pessoa de alegria, Senhor. Aquela que estava para baixo, desanimada, que ela receba agora ânimo, que ela receba agora vida. É o que eu te peço. E desde já te agradeço, porque sei que o Senhor está em nós, em cada um de nós. Louvado e glorificado seja o Senhor. E quem crê, diga: assim seja. O Evangelho da graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo, comunidade, igreja, em casa, entre em contato através do WhatsApp. Sinal de mais 351 912 590 270. Sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, meu irmão, deixa eu ver aqui. A Suzana Machado mandou aqui também uma mensagem dizendo paz do Senhor Jesus. A Marilza dizendo boa noite, comunidade. Maria também dizendo boa noite, cheguei atrasada, né? Melinda Marcela dizendo aqui, ele concorrer a um lugar determinado, ele ser religioso, né? La aparência e não determina quem é a persona, nem tampouco garantiza sua salvação. Ou seja, ir a um lugar determinado, ser uma pessoa religiosa, aparência, não determina que a pessoa, não determina quem é a pessoa e tampouco garante a sua salvação, tá? É o que ela está dizendo. Olha, meu irmão, minha irmã, você que tem acompanhado a programação, nós pedimos a você, primeiro agradeço aquelas pessoas que têm ajudado. Se você quiser nos ajudar a fazer uma contribuição, está aí o Pix para você fazer uma contribuição, se você puder nos ajudar. Então, você pode aí anotar esse Pix, ou então dar um print da tela e você nos ajudar com o que você puder ajudar, tá bom? Essa programação é uma programação independente, nós não estamos ligados aqui a nenhuma denominação, a nenhum líder religioso, nós fazemos essa programação junto com você, tá? Então precisamos do seu apoio, que você nos apoie, precisamos que você nos ajude, tá bom? Tá aí o Pix. Olha, tenham todos um excelente dia, uma excelente noite, tarde, dependendo da hora em que você assiste aí o vídeo, tá bom? Que Deus continue lhes abençoando e lembrando que essa programação é de segunda a sexta, tá bom? Forte abraço a todos e vamos em frente. Abraço.